Olá, amigos, muito bom dia para você que está observando esse vídeo durante o dia e muito boa noite para você que está vendo esse vídeo, analisando à noite, mas que Deus possa abençoar a todos, independente do seu credo religioso, independente daquilo que você é, ou que você segue, ou que você pratica. O meu desejo é que Deus possa abençoar a todos. E eu venho aqui nesta manhã, porque eu estou pela manhã, trazer algo da palavra de Deus para todos nós, se alimentar da palavra. Porque o nosso alimento não é sólido, o nosso alimento é espiritual. Quando a palavra de Deus disse, pela boca do Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, quando ele diz lá em Lucas 4, quando ele estava lá na provação, ele disse: nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu venho aqui nesta manhã trazer para você uma mensagem de fé, de esperança e de entendimento para aqueles que querem entender. Mas só vai entender os humildes, porque o orgulhoso, porque o vaidoso, ele não quer entender. Mesmo ele vivendo, ele finge que não vê. Mesmo ele ouvindo, ele finge que não ouve. Mesmo ele vendo escrito na palavra de Deus, ele faz de tudo para não entender, ela faz de tudo para não entender. Mesmo a palavra de Deus mostrando, falando, a pessoa ela recua para não entender a palavra de Deus. Mas os humildes, aqueles que vivem na esperança de estar sempre no reino de Deus, essas pessoas elas analisam, elas procuram aprofundar nas escrituras, elas não vivem por falácias de homem, elas não vivem por falácias que se diz dentro das chamadas igrejas, ela vai analisar, ela vai aprofundar. Ela não vai por aquilo que o homem diz, faz isso, ela vai e faz, pratica isso, ela vai e pratica, sem saber o que ela está fazendo, sem saber o que ela está praticando. Às vezes ela maltrata o seu próprio irmão porque o homem mandou, ela não analisa, porque ela acha que é certo. O homem fala, faz isso, ela vai e faz. Faz aquilo, ela vai e faz. Vai ali, ela vai e vai. Ela pega e vai. E assim sucessivamente. Mas enquanto você não analisar a palavra de Deus, não aprofundar na palavra de Deus, não entender a palavra de Deus, você vai ver neste mundo desta maneira. E aí eu quero trazer para você alguns exemplos. Eu não posso dizer tudo, porque senão o vídeo vai prolongar muito. Mas eu peguei alguns versículos para ver se você consegue entender a palavra de Deus. E o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar a respeito de fé. O que é a fé? Como é baseado a fé? De que maneira agir a fé? Como viver pela fé? Como andar na fé? Você diz, mas você não sabe o que é isso. Porque você não sabe viver pela fé. Você vive por falácias do homem. Você come pão, diz que é pela fé. Você vai nas águas batizar, diz que você está se batizando pela fé. Você faz campanha, diz que faz campanha pela fé. E eu vou pegar aqui uns exemplos de fé, o que é fé, o que é viver na fé, o que é viver pela fé, homens que viveram pela fé, para ver se
escama que está nos seus olhos possa cair. E a cera, vou dizer assim um português claro, a cera que está tapando os teus ouvidos, possa se limpar e você possa ouvir a palavra de Deus. Porque os teus ouvidos é só para falar, é só para ouvir o que o homem diz, porque você não aceita a verdade de Deus. Olha o que disse aqui em Hebreus capítulo 11, que você sabe que o capítulo 11 de Hebreus fala a respeito de homens que viveram na fé, andaram na fé e morreram na fé. Qual era a fé deles? Eu vou pegar aqui um exemplo que é muito falado, de um homem que é muito falado nas igrejas, e que você analise a história dele. Compreende? Capítulo 11, versículo 7. Olha que tamanha fé tinha esse homem. Disse assim, ó, no capítulo 11, versículo 7 do livro de Hebreu, disse assim: pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. 2 pontinhos, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da onde? Da fé. Poderia estar escrito como: pela fé, Noé comeu pão, Noé se batizou nas águas, Noé foi para o monte orar, Noé foi para o monte orar, foi para o monte jejuar, foi para o monte sacrificar, foi para o monte fazer um monte de coisa. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia diz que pela fé, Noé divinamente, temente a Deus, né? Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimento, acerca de coisas que iam acontecer. Uma voz falou para ele: Noé, aparelhe uma arca, faz uma arca, porque eu vou derramar um dilúvio sobre a terra e vou consumir toda a raça humana. Noé não viu o dilúvio, Noé não estava vendo o dilúvio. Noé não estava vendo que ia chover. E ele ouviu aquilo, aquela voz, e imediatamente ele não questionou. Ele foi fazer aquilo que ele foi instruído a fazer, como? Pela fé. Porque ele não estava vendo Deus, ele ouviu a voz. E essa voz pode ter vindo no pensamento. Essa voz ela pode ter vindo por intermédio de alguém. E ele creu naquilo que ia acontecer. E ele convidou pessoas que queriam, que criam, que pela fé também começaram a construir o quê? Uma arca para a salvação da sua casa. Isso é a fé. A fé não é fazer campanha. Noé disse: agora eu vou fazer uma campanha. Vou fazer uma campanha porque eu tenho que entender isso. Não, pela fé. Dá para você entender? Não, lógico que você não entende. Você não entende por quê? Porque você não quer estudar a palavra de Deus. Porque é mais fácil para você ir para a chamada igreja e o pastor pega um versículo lá isolado, e diz: não, irmão, porque você tem que comer pão. Porque a Bíblia está falando que nós devemos comer pão em memória de Cristo, em memória de Jesus. Mas Jesus está vivo.
Como que eu posso comer pão mais hoje em memória dele? Isso você não aceita. Não se faz nada em memória de quem está vivo. Se faz algo em memória de quem está morto. Você entende isso? Você não entende. E nem quer entender. Porque a verdade é que muitos que me ouvem se afastaram de mim. Não quer mais contato comigo, não quer mais me ouvir, mas infelizmente eu tenho certeza que mesmo sem que você querer me ouvir, muitas das vezes você olha no meu Face e você começa a ouvir. Porque como você fala, deixa eu ouvir o que esse doido está falando, o que esse ignorante está falando. Mesmo para questionar, você tem ouvido. E não é porque você quer, é porque o Senhor mostra para você. Dá para você entender? E olha aqui, eu peguei aqui mais um exemplo de fé. O que aconteceu com os que tinham fé, que viviam pela fé, que andavam pela fé, que eram instruídos pela fé. Não era instruído por elementos. Compreende? Jesus dizia uma coisa, eles faziam porque eles viviam pela fé. Jesus nunca mandou ninguém fazer campanha. Jesus nunca mandou ninguém fazer sacrifício, sacrificar nada. A única coisa que Jesus mandava era a pessoa amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Assim como ele amava aquelas pessoas, independente do que elas eram. E muitos homens, pela fé, fizeram isso, o que não se faz hoje. Tem pastor seu que olha para você e diz: irmão, não ouve o que aquele homem fala, que aquele louco fala, porque ele não entende nada da palavra de Deus. Eu não entendo nada mesmo, mas o Espírito Santo entende, sabe, e me instrui, me mostra. Você me pergunta, como que eu aprendo essas coisas? Como é que seu filho aprende? Observando o que você faz. O seu filho se torna, às vezes, um ignorante porque você é ignorante. Se você fosse humilde, seu filho também seria humilde. Se a senhora fosse humilde, sua filha seria humilde. Mas por causa da ignorância de muitos, os filhos também se tornam ignorantes. Mas os verdadeiros filhos de Deus tiveram humildade e são humildes até hoje. Porque os verdadeiros filhos de Deus é aqueles que ouvem a palavra e observam a palavra e procura viver como a palavra ensina. Não como o homem ensina, mas sim como a palavra de Deus tem nos ensinado. Mas você não aceita isso. E qual a culpa que eu tenho de você não aceitar? Você me chama da mesma palavra que chamaram Jesus de Nazaré, de Beelzebu. Mas pode eu ser um Beelzebu se eu falo que Jesus veio para te salvar e que ele salvou você e você não acredita? E é por isso que você faz voto, que você faz campanha, que você faz isso, que você faz aquilo, que você ora, que você faz vigília, que você vai para o monte. Não, você não faz nada disso porque você ama Jesus. Você só faz isso porque você tem um interesse, mas o interesse seu não é celestial. O interesse seu é terreno. O interesse seu não é espiritual, é material, porque você é materialista. E o materialista não é espiritual, dentro da palavra de Deus, porque só pensa nas coisas terrestres, não pensa nas coisas do alto. Mas aqueles que realmente observam a palavra, esses pensam nas coisas espirituais,
porque andam no Espírito, porque vive no Espírito e porque vive pela fé. E para viver pela fé, é necessário isso aqui, ó. Hebreus 11 ainda. Se eu fosse ler aqui do versículo, se eu fosse ler do versículo 23, que fala a respeito de Moisés, ler do 23 ao 40, quanto tempo eu precisaria para fazer o vídeo? Porque não bastaria eu ler. Eu tenho que ler e explicar. O que era, porque aconteceu, porque foi, porque não foi, porque deixou de ser. Tudo que eu leio aqui, hoje, deixou de ser. Você entende? Mas olha o que diz. Mas eu peguei aqui 2 ou 3 versículos ainda, dentro do 23 até o 40, eu peguei aqui 3 versículos, do 37 ao 40, para mostrar algo para você. E para ver se, de algum modo, o Espírito Santo possa mostrar para você e que você possa se convencer você mesmo. Olha o que acontecia com aqueles que viviam pela fé e andavam na fé e obedeciam à fé. Disse assim no versículo 37, Hebreus 11, 37 ainda. Foram apedrejados. Você leu a história de Estevão? É um deles, dos apedrejados. Ponto. Provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas. Ponto. Andaram peregrinos. Ponto. Vestido de peles de ovelhas e de cabras. Ponto. Necessitados, afligidos, maltratados. Homens que andaram na fé, que viveram pela fé, foram apedrejados, foram cerrados pelos meios, foram maltratados, foram necessitados e andaram pelos montes, vestidos de peles de cabra e de carneiro, vamos dizer assim. Você entende? Homens que andaram pela fé, que viveram pela fé. Você entende? Versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Não é, a Bíblia não diz homens que não é digno. A Bíblia diz homens que o mundo não era digno. Errante pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos atros da terra. Eles andavam assim. Eles não tinham casa, eles não tinham igrejas, como se diz hoje por aí. Eles andavam de casa em casas, porque eles não tinham casa. Eles não tinham local. Mas eles andavam pela fé e falando o que? A respeito do que? Da salvação, que viria a salvação. Coisas que você não quer entender. Que viriam a salvação. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunhos, não era mau testemunhos, não, era bom testemunho. Por sua fé, não obtiveram, ponto, contudo, a concretização da promessa. Eles fizeram tudo isso e não tiveram a concretização da promessa. Aí entra, que promessa? Promessa de fazenda, promessas de carro, promessas de jato, de avião, de dinheiro, de ser rico. Era essa a promessa? De maneira nenhuma. A promessa que eles tiveram não era essa. Ou se fosse, eles não alcançaram a promessa. Por haver Deus provido coisa superior
a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque esses homens viveram antes de Cristo. Esses homens viveram antes do Senhor. Fizeram tudo isso. Passaram em covas dos leões, entraram na fornalha de fogo, atravessaram o mar vermelho em seco, e tantas e tantas e tantas e tantas coisas que você lê na história. O que você lê no capítulo 11 são as histórias dos homens da fé, que viveram pela fé. Noé não conheceu Jesus de Nazaré. Sim, o Cristo ressuscitado, mas o Jesus de Nazaré não. Porque Jesus de Nazaré veio muito depois de Noé. Daniel, Elias, esses não conheceram. Jesus de Nazaré, o Jesus homem. É o que você tem que entender, que você não quer entender. E aí eu vou terminar o vídeo com essa mensagem. Lê o capítulo de Hebreu, a história de Noé, a história dos profetas, para ver se consegue abrir a sua mente. Não fica aí ouvindo o que o homem fala, mas ouve o que Cristo fala. Ouve o que a palavra diz. Estuda o que a palavra diz. Porque no livro de Hebreu, no capítulo 12, no texto do capítulo, olha como é dito: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Como é que a gente é provado? É provado, irmãos. Você sabe qual que é a maior provação do ser humano? É a rejeição. Não é comida, é a rejeição. E Jesus disse que aquele que não for rejeitado por causa do nome dele, não tem parte com ele. E eu sinto isso na pele. Ser rejeitado. Rejeitado porque eu falo de Cristo. Rejeitado porque eu falo do Senhor. Rejeitado porque eu mostro aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz até agora. E eu sou rejeitado. E eu dou glórias a Deus por isso, porque se eu sou rejeitado por falar dele, é porque eu tenho parte com Ele. Se eu não tivesse parte com Ele, todo mundo me cercava. Todo mundo queria estar sempre ali junto comigo. Lembra que lá em João fala, e Jesus falou para os seus discípulos que querem ir também, quer acompanhar eles, pode ir. Vocês são livres. Jesus disse para vocês, não precisam me seguir, não. Se vocês não quiserem me seguir, não precisa me seguir. Pode seguir eles. Jesus disse isso aos discípulos. Então, olha o que diz aqui em Hebreus 12, do versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear nós tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador do quê? Do pão, do suco, da água da piscina, da campanha. É isso? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Não é da nossa fé, é o consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus trocou a alegria. Sabe essa alegria que se vê por aí? Jesus trocou a alegria para estar sentado ao lado de Deus no seu trono. Ele trocou. Ele é o consumador da fé. Toda a fé é baseada nele. Não é baseada em piscina, não é baseada em pão, não é baseada em suco. Não, irmão, estou comendo isso pela fé. Porque Jesus disse que eu tenho que comer. Jesus disse isso para os 12 que estavam com ele. Jesus não disse isso para mim nem para você. Jesus disse que hoje nós vivemos pela fé. Mas a fé em quem? A fé nele, que é o consumador da fé. E ele trocou toda a alegria por isso, para estar ao lado do Pai, como a Bíblia diz. Mas você luta para não entender isso. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis demasiadamente em vossa alma. É isso, meu amado. Mas se você quiser entender, estude a Bíblia. E você vai descobrir cada vez mais. Você vai descobrir, dia menos dia, que o batismo nas águas não serve de nada hoje. Você vai descobrir que o pão, que o suco que você come, que você bebe, não serve de nada hoje. Não prova a sua fé. Você vai descobrir que as chamadas vigília não adianta de nada. Você vai descobrir que o jejum hoje não serve para nada. Você vai descobrir que dar dízimo hoje não serve de nada, a não ser para encher o bolso dos pastores. Você vai descobrir que fazer voto, dar dinheiro em voto, não adianta de nada, a não ser o quê? Para os pastores viajar, comprar casa, comprar carro, comprar os melhores sapatos, as melhores roupas, ter suas boas casas. Serve para isso. Mas para o crescimento espiritual não serve de nada. Mas você não aceita. Enquanto você não aceita, então sofra, porque a sua alegria é baseada no sofrimento, é baseado na prisão. E você me chama do quê? Pode chamar. Para mim, meu amigo, não muda nada. Você me chamar de endemoniado, você me chamar de Beelzebul, você me chamar de avarento, você me chamar do que você quiser. Não muda nada a minha vida. O que muda a minha vida é a fé que eu tenho em Deus. É a fé que eu tenho em Cristo. É isso que muda. É isso que faz a minha vida andar. É isso que me faz eu prosseguir. Como diz o versículo, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis demasiadamente em vossa alma. Mas eu vou pegar aqui o versículo 2, quando Jesus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ponto, o qual em troca da alegria que lhes estava
proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Porque ele trocou a alegria. Você não quer trocar. Trocar alegria, meu amado, não é que você tem que dar o que você tem para ter alegria. A alegria verdadeira está em Cristo, não está em festa, não está em multidão, porque tem gente que só é alegre se estiver rodeado de pessoas, tem gente que só tem alegria se estiver rodeado de um montão de gente. A minha alegria está em Cristo, que me cura, está em Cristo que me sustenta, está em Cristo que me dá condições de olhar para você, de falar com você, de transmitir o amor que Ele tem por você. A minha alegria está nele. E eu desejo que você sempre observe a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo que habita em vós possa ter a oportunidade de revelar muitas coisas escritas na palavra de Deus a você. Estude a Bíblia. Fique na paz do Senhor e que o Espírito Santo continue te guardando em nome de Cristo Jesus.